sociedades metodistas de mulheres têm a participação de mulheres de mais de 50 anos. E, no entanto, há essa necessidade de tornar as nossas atividades mais atrativas, acessíveis, para que cada vez mais as mulheres jovens também se acheguem e que seja um ambiente em que todas as gerações possam se conectar e crescer juntas. Por isso, o objetivo desse projeto é atrair e incluir mulheres de todas as idades para as sociedades metodistas de mulheres e, consequentemente, na Federação Metodista de Mulheres. O intuito desse projeto é exatamente criar esse vínculo com as mulheres de todas as idades, mostrando que a sociedade de mulheres é para todas que desejam compartilhar experiências de vida, fé e crescimento espiritual, independente da idade. Queremos propagar a mensagem de que a sociedade é para todas. E para ajudar nessa conscientização e propagação dessa mensagem que a sociedade metodista de mulheres é para todas as idades, queremos usar também o digital para poder espalhar essa mensagem. Criação de conteúdo para as redes sociais, depoimento das mulheres mais jovens que já participam das suas sociedades locais e também promover capacitação para os presidentes e líderes das igrejas locais para apresentar ideias e ferramentas para a inclusão de todas as mulheres nas sociedades. E de forma ainda mais prática, nós temos a fase 2, que é o engajamento, realizar encontros abertos, convidando mulheres de todas as idades para conhecerem a sociedade. E temos implementação de eventos, workshops, e a fase 3 do projeto é também capacitar essas mulheres mais jovens e incentivá-las a assumirem papéis também de liderança dentro das sociedades locais, incentivando assim a criação de subgrupos focados em seus interesses. E para fortalecer ainda mais essa união e integração das mulheres de todas as idades, que tal marcarmos reuniões separadas para discutirmos os nossos assuntos burocráticos, como a leitura das atas, as programações, e termos momentos de mais compartilhamento de experiências de fé, vida, crescimento pessoal e espiritual, ressaltando assim que a diversidade de idade e a pluralidade enriquece muito o ambiente da sociedade de mulheres. Podemos promover workshops, café com propósito, palestras, rodas de conversa, espaços criativos, clubes de leitura, enriquecendo cada vez mais os nossos encontros e atraindo cada vez mais as mulheres mais jovens também. Enquanto Federação Metodista de Mulheres, nós queremos aumentar as nossas divulgações de todos os trabalhos da Federação, usando tanto os meios digitais, como também indo nas igrejas locais, mostrando através de vídeos como são os nossos encontros e como é bom participar. Queremos que a campanha Sociedade para Todas refletir o espírito de união, fortalecimento de gerações, permitindo que todas as mulheres sintam-se conectadas, tanto com a igreja quanto umas com as outras. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Mulheres Conectadas. Um projeto que Amém. Você, mulher, se prepara, tá? Porque a ideia é que nós, como igreja, possamos criar muitas atividades para as mulheres. Na verdade, as mulheres vão criar atividades para as mulheres. Então, Federação de Mulheres, já se prepara, já coloca alguém aí para criar um Instagram de Federação de Mulheres da Sociedade de Mulheres da nossa igreja, para que a gente possa divulgar, para que a gente possa fortalecer, tá? A gente ainda não tem as datas dos nossos encontros aqui na nossa igreja local, mas logo a gente vai divulgar para que a gente possa, com certeza, crescer em nome de Jesus. Amém? Aguardem que isso aqui é só para dar um gostinho daquilo que está para vir. Amém? Senhor, irmãos, nós vamos agitando os nossos avisos. Nós temos a nossa agenda semanal, que domingo de manhã, às 10 horas, a gente tem a nossa escola dominical maravilhosa. Se você ainda não pôde vir, você está convidado, convocado, porque é um momento especial e você também faz falta. Então, você possa estar sentindo no seu coração essa vontade de estar. E de quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso discipulado.
Nós mudamos a nomenclatura porque realmente faz mais efeito nesse aula discipulário e é um momento muito especial de crescimento. Quem vem sabe disso e se você não veio, você precisa vir para saber como é bom e agradável. Pode começar? Pessoas. Acho que hoje só tem. Agora as tardes de artesanato mudaram, gente, prestem atenção. Não são. Não é de quarta-feira? Você tem aqui, ó. Continua. Bom, desculpa, gente, que fala que não dá, mas continuou de terças-feiras. Então, na próxima terça, às 15 horas, tem a feira de artesanato, tá? O encontro de artesanato. Então, se você puder vir, está sendo um momento muito bonito de evangelização, de comunhão com as mulheres. O pastor tem estado presente algumas vezes e é muito bom. Acho que acabou, gente, teve o aniversário essa semana. Então nós vamos orar pelas nossas crianças para que elas possam ir para o cultinho com a tia Nadine. Então eu vou convidar o Caio, vou convidar a Clarice, o Miguel, né? Para a gente poder orar pelas crianças. E tem a musiquinha que eles vão cantar. Como é que é a musiquinha? Corinho seja uma verdade e realidade na vida das nossas crianças e na nossa vida, amém? Vamos orar pelas crianças. Eu quero que você ponha suas mãos, por favor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui para te prestar um culto de louvor e adoração, Senhor. E que desde criança nós possamos aprender, Senhor, e dedicar esse momento especial na Tua presença, Senhor. Por isso, peço pelas nossas crianças nesse momento, pela Nadine, ser com ela, Senhor, que ela possa realmente falar aquilo que veio do seu coração para o coração dela, e que ela possa transmitir isso para as crianças, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui porque queremos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. Amém. Amém, glória a Deus. Enquanto eles vão sair, olha aqui para mim. Amém. Eu sei que o Miguel é irresistível. O pastor não consegue atrair tanta atenção quanto o Miguel. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Ontem eu tive o privilégio de ministrar na Igreja Metodista em Vila Paulistana. Foi muito legal porque nós fizemos um louvor lá em conjunto. Juntou Vila Maria, Vila Paulistana e Vila Nova Cachoeirinha. Algumas pessoas no caso da Bahia e eu. E a gente estava lá, vamos tocar com a gente foi, tocou e foi uma bênção, foi muito gostoso. E a mensagem que Deus me deu para ontem, na verdade, é muito parecida com a que Deus me deu para hoje. Então, se você estava no culto de ontem, não fique triste. E não conte os spoilers, tá bom? A mensagem. Mas é algo que Deus tem falado ao meu coração e faz parte do nosso tema, que é vinho novo. O nosso tema como vinho novo. Nova alegria, nova vida em Jesus. Não adianta nós pedirmos o novo de Jesus se nós estamos como odres velhos, porque senão vai quebrar e vai tudo embora. E Deus quer ministrar os nossos corações hoje em Gênesis 13, versículo 14, que diz assim: Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão:
Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como prioridade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Se você gosta de grifar na sua Bíblia, esse é o trecho que você vai grifar. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem ministrado os nossos corações. Eu quero te pedir, Espírito Santo, fala conosco, ministra, segundo a tua vontade, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que a sua glória seja derramada neste lugar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente olha para a vida de Abraão, e nós conversamos sobre disso na semana passada, nós falamos dos Abraãos, quem lembra disso? Eu falei de como os Abraãos eram problemáticos, como era uma família problemática. E ouso dizer que a nossa família, a sua família, a minha família, não tem tantos problemas quanto tinha aquele povo. Não tinha tanto problema. Talvez você fale assim, pastor, é que você não conhece minha casa. Ela fala, de Abraão, tinha mais trabalho. Pensa só nos filhos de Jacó. Tudo doido da cabeça. Mas a gente vai ver aqui que havia uma promessa estabelecida sobre a vida de Abraão. Abraão, nesse texto, se a gente for ler a perícope inteira, que é o capítulo inteiro, nós estamos vendo a separação de Abraão e Ló. Há um problema ali entre os pastores de ovelhas e um fala, você vai para um lado, eu vou para o outro. No futuro a gente vai ver Abraão socorrendo Ló, porque Deus ia destruir uma cidade. E a gente vê todo esse problema acontecendo. Olha só, o escolhido tendo problema até mesmo com o sobrinho. Quantos problemas ele tinha? Mas existia algo no coração de Abraão que era uma promessa. E talvez na sua vida, mesmo em meio a todos os problemas que você possa enfrentar e viver, existe uma promessa no seu coração. Amém? Amém? Você crê que existe uma promessa na sua vida? Essa promessa a Bíblia te diz qual é. Não é o pastor que fala. Não vou chegar aqui e falar assim, esse que te digo. Não. Eu posso dizer o que esse a palavra te diz. E há uma promessa na sua vida. E a maior promessa que nós temos é a segunda vinda de Jesus. Enquanto Abraão tinha a promessa que da sua descendência viria o Salvador da terra, a nossa promessa é que, através da bênção vinda na família de Abraão, nós somos abençoados, que é Cristo que nos abençoa. E eu falei um pouco disso na semana passada, não sei se você está recordando, mas nós conversamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero trazer uma mensagem de bênção. E talvez você saia deste culto nessa noite, depois de um culto de bênção. Você vai chegar na sua casa e vai falar, esposa, filho e filha, olha que pregação abençoada. Nem conheci o pastor deles. É uma pregação assim daquela, né? Olha que pregação forte, abençoada. E a minha pergunta é aquela pergunta para você responder para o seu coração, para nós respondermos para nós, depois que as luzes da igreja apagam, depois que a gente desliga os ventiladores, depois que a gente entra no nosso carro, se você tiver um ar-condicionado, você desfruta de alguns minutinhos de geladinho, você liga o
fala assim, ó, coloca seu nome, né? Seu nome. Olha até onde a sua vista alcança. Parece até um rei leão, né? Quando ele fala assim, Simba, né? Mas olha tudo que você olha para o norte, para o sul, para o leste, toda essa terra que você está vendo vai ser sua. Você já fala assim, deu bom, estou tranquilo, estou sossegado. Deus vai me dar tudo. Imagina você depois de uma promessa, e talvez Deus tenha te feito promessa, talvez não igual a essa, mas talvez, desculpa, Deus tenha te dado promessa sobre a sua casa. Talvez Deus tenha te dado promessa sobre a sua família. Talvez Deus tenha te dado promessa sobre o seu emprego. Talvez sobre o seu ministério. Talvez sobre você, quem você é. E talvez Deus tenha te dado inúmeras promessas. Talvez você já, assim como eu, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar num culto e ninguém precisou vir falar nada para mim, ninguém precisou vir profetizar. Às vezes profetizaram, mas às vezes ninguém precisou profetizar nada. E Jesus, ele te fala no seu coração algo que você sabe que é Jesus falando. Você sabe que é Cristo que está falando. O que nós fazemos depois disso? Quem é você depois da grande promessa de Deus? Quando nós olhamos aqui esse texto, desse versículo 18, que fala que depois que Abraão mudou, ele construiu um altar. Essa palavra altar no grego, e eu tentei ontem usar meu grego, usar o meu conhecimento grego, não, desculpa, hebraico, já estou errando. Meu conhecimento de hebraico e ficou meio liado, então eu não vou falar para você a palavra. Mas eu vou falar o que significa. Essa palavra em hebraico, ela quer dizer lugar onde se sacrifica. Altar significa lugar onde se sacrifica. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Imagina que Deus te deu uma promessa, Ele te deu um sonho, e Ele concretizou esse sonho na sua vida. E daí Ele chega e fala assim, agora você constrói um altar e sacrifica a sua promessa. Vocês lembram da história, a continuação dessa história. Porque para Abraão, a promessa dele era Isaac. E faz sentido. Para que Jesus viesse, ele precisava ter um filho. Que precisaria ter outro filho. Que ia ter outros filhos. E assim, a gente vê lá, a gente viu semana passada, Mateus, a genealogia de Jesus. E faz muito sentido. Mas pensa um pouco comigo. Lugar onde sacrifico. O que é que eu preciso sacrificar ao Senhor? O que é que eu preciso fazer? Aliás, será que era só no tempo de Abraão que se levantava um altar? E é só na igreja que tem um altar? E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não. O nosso coração é o altar de Jesus. A nossa vida é o altar de Jesus. O sacrifício que nós fazemos, aquilo que nós entregamos ao Senhor, é mais ou menos igual Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Na verdade, negar a si mesmo, como Jesus ele nos ensina, é literalmente fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor. Porque pensa como é difícil negar a si mesmo. E a gente já teve várias vezes essa conversa. Como é difícil a gente largar nós mesmos numa discussão de briga, do trânsito, da casa. Como é difícil. Como é difícil a gente falar que a gente está errado, ou perder a razão. Ou falar assim, olha, eu acho que eu estou certo, mas vamos baixar a cabeça. Como é difícil muitas vezes a gente vê e a gente assiste, um exemplo, um jogo de futebol, aí seu time perde. E você fala assim, está tudo errado. E às vezes a gente fica irado com uma coisa tão boba assim. Como é difícil a gente viver essas coisas. E talvez são essas pequenas coisas que nós temos que sacrificar ao Senhor. Nós precisamos entender que o altar de adoração ao Senhor não cabe a nossa vontade, o nosso ego e a vontade de Deus. Não cabe. Eu vou te fazer uma pergunta, essa, se você quiser responder com glória a Deus, pode responder, tá? Você é o altar do Senhor, amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. É para isso que você existe. Altar é lugar de adoração. E você existe para adorar o Senhor. Mas por que muitas vezes a gente usa o altar somente da igreja para adorar ao Senhor? Quando a gente está cantando, às vezes nem assim. Ah, o pastor cantou música nova, não conheço, não vou cantar. Não vou nem tentar. Gente, não é para mim não. Com todo respeito, não me importa se você sabe ou não a música, se você vai cantar ou não. O que me importa é se você vai adorar Jesus. Aí eu sei Deus. Eu não ganhei dinheiro com isso. Eu não sou músico. Quem vai ganhar é o cantor que a gente ouviu. Que a gente ficou ouvindo a semana inteira. Eu acho que o Luiz ficou ouvindo a semana inteira lá. O cara tocando bateria. Ele ganhou, porque no Spotify eu gerando lucro. No YouTube eu gerando lucro. Mas o que importa é o seu coração. E essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite. Não importa o que o pastor Denis acha. Não importa o que o bispo acha. Não importa o pastor ou a pastora que vier um dia vai achar. Importa é como está o seu coração. Porque quando Jesus voltar, ele vai falar assim deles. E aí, quem que eu se levo? Ele não vai falar isso para mim. Graças a Deus. Aleluia. Mas ele vai olhar para o seu coração. Se o seu coração é realmente um altar de adoração. Ele vai olhar para o seu interior e ver se você é realmente um altar de adoração. Assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é um altar de adoração. E lá você sacrifica. E lá você mata o seu eu, a sua vontade. É o resumo de tudo que eu falei até agora. E essa foi só a introdução. Relaxa que a gente vai terminar no tempo. Mas, quando a gente olha para Gênesis 13, versículo 18, a gente está vendo que depois de Abraão receber uma grande promessa, ele constrói um altar. E o altar é significativo na vida de Abraão, porque ele vai levantar vários altares. Inclusive, aqui já está no plural, ele levanta mais um altar. Talvez aí, na sua Bíblia vai falar algo mais ou menos assim. Não é o primeiro altar. Só que depois que Jesus veio, você não precisa mais pegar as pedras, ligar lá na empresa de caminhão. Ó, traz umas pedras aqui, bonitas. Porque eu quero levantar o altar para Deus. Aí te entrega lá as pedras, aí vai no seu terreno, a gente tem apartamento, já ia ser difícil, né? Você vai lá, pega as pedras, faz o altar. Não, você já não precisa mais fazer isso, porque como eu disse, você é o altar do Senhor. E todos os dias nós precisamos nos portar como um altar ao Senhor. E aí a primeira pergunta foi: o que você faz quando você vai para casa, quando as luzes se apagam? O que você faz? E o que nós devemos fazer é continuar sendo um altar de adoração. Nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Nós precisamos acordar, amanhecer 5 horas da manhã, você vai trabalhar, você já pensa naquele ônibus cheio, naquele metrô lotado, naquele trânsito horrível. Você já pensa que você já vai ter que acordar amanhã e pagar a conta. Talvez você acorde de madrugada para dar mamar. Talvez você faça qualquer coisa. E você já tem que acordar pensando: eu sou um altar de adoração. Eu adoro o Senhor. Estou morrendo de sono, mas eu te adoro, Jesus. Eu estou com muita dor, mas eu te adoro, Jesus. Eu estou com um espinho na carne, mas a tua graça me basta. Eu estou numa tempestade horrível, mas eu sei que quando vem a tempestade, o Senhor me faz andar sobre as águas. Eu gosto daquela música que fala: ainda se o mar não se abrir, Ele nos faz andar sobre as águas. Não interessa qual é a fórmula que Jesus usa na nossa vida, Ele vai fazer algo. Por isso nós precisamos entender que o nosso coração é de Jesus. Mateus 6,33 ele fala: primeiro você busca quem? O reino. A primeira coisa que você faz. Ele fala para você buscar para a sua família? Não. Ele fala para você buscar para o seu emprego? Não. Ele fala para você buscar comida? Não. O que ele fala? Busca o quê? O reino. O reino. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso altar, a nossa morada,
o nosso Consolador, o nosso Rei. Eu quero falar 3 coisas importantes, 3 altares que nós precisamos construir na nossa vida. 3 tipos de altares que nós precisamos construir. O primeiro que eu quero falar é o altar de gratidão. E daí que estava ontem, lembra que eu falei sobre isso? Nós precisamos ser gratos àquilo que Deus tem feito na nossa vida. Gratos. Vamos fazer 70 anos de igreja esse ano. Glória a Deus. Mas pastor, aconteceu tudo, muita coisa deu errado. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor. Pastor, a bateria às vezes é barulhenta. Glória a Deus, porque tem lugar que nem bateria tem. Pastor, o Senhor canta alto, gritando. Glória a Deus. Tem lugar que não tem ninguém para cantar. Pastor, está calor aqui. Glória a Deus. Tem lugar que nem ventilador tem. Pastor, está bem vazia a igreja. Glória a Deus, mas a gente tem um lugar para vir. Deus vai mandar que eles vão ser salvos. Nós precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ter um coração grato a Deus. Pastor, meu filho resolveu torcer para São Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus, não. Glória a Deus. Meu filho resolveu fazer uma faculdade que eu não queria que ele fizesse. Glória a Deus. Você tem capacidade, condições de abençoar seu filho, para que ele tenha um bom estudo. Altar de gratidão. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, vai falar: sejam alegres, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Não é qualquer circunstância, são em todas as circunstâncias. Agradeçam a Deus. Difícil, né? Você chega lá, alguém bateu no seu carro, ou pior, você bateu no carro. Aí você fala o quê? Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus. Podia ser muito pior. Talvez você nem vive também. Não sei se contei aqui. Uma moça estava contando com a pastora. Ela estava falando que ela foi viajar agora em dezembro. Tinha um casamento para ir lá em Mariporã. Então ela pegou lá, foi para Mariporã e voltou aquela serra. Quem já andou na Fernandinha sabe que aquela serrinha ali, depois do túnel, é uma vez. E estava chovendo aquela garoa. Quem é motorista bom sabe que choveu, o que você tem que fazer? Você diminui. Vai estar liso, vai ter óleo na pista, vai estar uma bagunça aquela pista. Mas mesmo assim, às vezes, com toda a precaução que a gente tem, às vezes pode acontecer alguma coisa. E ele estava dirigindo lá, o marido dela estava dirigindo para ela, o marido e o filho do meio. O filho mais novo estava no carro de trás, o vô e acabou. Eles estavam indo. Daqui a pouco ele não sabe o que aconteceu. Acho que o carro passou por uma planagem. E daqui a pouco ele perde o controle e vai para a mureta. E ela diz assim: o carro ficou em 2 rodas. Ele ia capotar. E não capotou. Só que daí quando ele volta, ele já volta virando. No meio, imagina, 80 por hora, todo mundo 80 ali, né, pensar no vídeo, 80 por hora, e ela rodando que nem um peão. Ela falou assim: naquele momento eu pensei que eu ia morrer. Ela falou assim: já entreguei minha vida, já entreguei a vida do meu filho. Falei assim: você foi rápido, então. Você viu, era rápido. Ela falou: eu já entreguei tudo. E quando o carro parou na faixa da direita, só que na contramão, de frente com o caminhão, com uma carreta. E o caminhão conseguiu parar tudo. A fala dela foi: a única coisa que deu PT foi o carro. Porque todos nós saímos bem daqui nesse vídeo. Ela falou assim: eu dou graças a Deus. Aí você fala assim: qual acidente que a gente dá graças a Deus? Um acidente como esse. Às vezes a gente perde pessoas que a gente ama. E às vezes, mesmo no luto, mesmo na dor, a gente tem que dar graças a Deus. Porque esse é o sentido da vida: o nascer, viver e morrer. A gente não é eterno, não aqui. Na vida eterna nós seremos, mas não aqui. Às vezes a gente perde oportunidades de emprego, coisas maravilhosas, e talvez a gente tenha que agradecer a Deus. Ainda que pareça terrível, você agradece a Deus. Porque, acima de todas as coisas, Ele está com você. E talvez não agradecer pela situação simplesmente, mas agradecer porque Ele é Deus na sua vida. Esse é o primeiro altar que nós precisamos
segundo é o altar de adoração. Salmo 100, versículo 4, vai falar: entre por suas portas com ações de graça e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Nós precisamos declarar aquilo que Ele é para nós. Repete comigo assim: adoração é dizer aquilo que Deus é para mim. Simples. Simples. Um bom exemplo, dadas suas devidas proporções, você é casado, você faz um momento de adoração para sua esposa ou para o seu marido. Quando você fala assim: nossa, está bonito, você é lindo, né? Às vezes a pessoa assim, não é acreditar, mas a esposa fala: nossa, que lindo que você é, meu Deus. Você faz isso com seu filho: olha que coisa mais linda. Às vezes você fala: Às vezes você faz isso com as pessoas ao seu redor. Mas eu quero dizer uma coisa: com Jesus nós o adoramos por aquilo que Ele é. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente conhece. Se a gente não conhece a Deus, como que a gente vai adorar? Hoje eu posso dizer para você: você é lindo, você é lindo, porque eu conheço você. Eu conheço você. Toda vez que eu vejo o Gil, chega um dia, tá estilosão, hein, ó. Rapaz, hein? Ó. Esse Gil tá só. Mas no começo eu não falava, eu não conhecia o Gil. Se eu falasse isso, vai que ele pegava comigo. Agora, eu conheço ele. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você conhece Ele, mais você sabe quem Ele é, mais você o adora. Eu vou te dar uma notícia ali alarmante. Se a gente tem dificuldade em adorar a Deus aqui, eu quero te dizer que na eternidade é só isso que você vai fazer. Pensa bem se é isso que você quer fazer. Porque na eternidade a gente vai adorar para sempre. A Bíblia fala que João ele vê, Isaías também, ele vê o céu, e ele todo o céu, seres anciões, todos eles declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles declarando, lançando suas coroas perante o Rei. Essa palavra diz para mim e para você, meu irmão, que nós vamos adorar Ele para todo sempre. Nós precisamos aprender e começar a fazer isso agora. O terceiro altar é o altar do compromisso. Do compromisso. E eu vou dividir isso em duas partes. Primeiro é o compromisso com Deus. Você precisa ter um compromisso com Deus. Por maior que sejam suas dificuldades. É igual essa aliança que você usa no dedo. Você tem um compromisso com quem? É igual o contrato que você assina na sua empresa. Você tem um compromisso com alguém. Jesus ele fez um contrato, ele fez uma aliança com a gente, ele assinou no sangue dele e falou: você é meu filho, eu sou seu Deus. E a gente segue assim, ok? Aí quando você veio aqui na frente, talvez nessa igreja ou qualquer outra igreja, você levantou sua mão e falou assim: eu aceito como meu único e suficiente Salvador. Você assinou a sua parte desse contrato, dessa aliança. Então, você precisa ter o seu compromisso com o Senhor. Aqui no curso de novos membros aqui na igreja, eu vou falando todos os deveres, e todos os compromissos, todos os direitos do membro leigo. Então, algumas pessoas vão lembrar que eu falei assim: ó, seu direito dá o dízimo, mas o seu, ou melhor, é o seu dever dar o dízimo, mas é o seu direito votar numa reunião de conselho. É seu direito eleger um bispo, ajudar a eleger um bispo. É seu direito, se você for delegado, eleger um pastor para ser presidente. É seu direito falar a cor que você quer que a gente pinte a igreja. Está mostrando, mas é seu direito. Deveres e direitos. E nós precisamos entender que com Cristo nós temos também os nossos direitos como filho. Filho não tem todo direito? Tem todo direito. Mas nós temos os nossos deveres. Nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida. E a segunda parte desse compromisso, nós precisamos congregar no lugar. Eu sei que você já faz parte dessa casa, eu sei que você faz parte dessa igreja, mas Deus quer o seu compromisso. Quando eu mando um vídeo lá, escuta esse barulho, não sei o que é, não, mas que tá, gente.
Quando eu mando um vídeo para você com a frase domingo é inegociável, é porque o domingo é inegociável para a gente. Pergunta para os testemunhos de Jeová o que eles fazem no sábado. O sábado é inegociável para eles. Inegociável porque a gente está barganhando o nosso tempo com Deus. Com todo respeito, você pode barganhar a sua vida com qualquer outra pessoa, menos com Deus. Menos com Deus. Menos com Deus. A gente tem que ter juízo. Eu esqueci qual é o ditado lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem juízo, meu irmão. Tem juízo, minha irmã. Ah, eu com preguiça na igreja. Eu vou na igreja sim. Ah, o pastor Denis vai pegar o vão na igreja sim. Deus usou até a mula de Balaão, não vai usar o pastor Denis? Vai usar o pastor Denis sim. Nós precisamos ter um compromisso com Deus. Nós precisamos ter um compromisso com a igreja. Nós precisamos erguer um altar de compromisso. Nós precisamos erguer um altar de gratidão, erguer um altar de adoração e erguer um altar de compromisso. E para finalizar, no final das contas, o Abraão imperfeito, o Abraão com a família toda bagunçada, ele construiu algo que a gente fala até hoje. A família dele é conhecida até hoje. A gente não pode ter uma escola dominical de atos que a gente já está citando os três. Você vai ver Estevão perto de morrer, ele está citando os três homens. Ele está citando o que Deus fez através da vida de Abraão. Porque Deus ele não olha para a situação que você está. Ele olha para o seu coração. E se você permitir, ele transforma. É aí que ele faz. Deus ele não te ama pelo que você é. Porque senão a gente nunca seria amado. Ele não te ama assim, eu vou amar o Saco porque ele é bonzinho. Eu vou amar, mas eu não vou amar a Thaís porque a Thaís é brava. Imagina, né? Se a Thaís fosse brava, nem é. Mas imagina que Deus falasse isso. Não! Ele não impõe uma condição para te amar, ele te ama porque ele te ama. Ele te ama porque você é você. Ele te ama a tal ponto que ele veio à terra, ele se fez filho, ele morreu por você. Se ele fez tudo isso por nós, por que a gente não pode fazer o mínimo que é se entregar para ele todos os dias? Nós precisamos lembrar que mesmo em meio às nossas imperfeições, Deus escuta a nossa adoração. Mesmo com o seu pecado, Deus escuta a sua adoração. Porque a Bíblia fala que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas aí Ele nos ensina a nos confessar. E Ele escuta a sua adoração. Você lembra do filho pródigo? Ele pede perdão. O pai nada mais responde, mas a ação do pai é maravilhosa. Ele já vem com festa. Ele já vem com alegria. É isso que Jesus faz com a gente. Você crê nisso? Meu irmão e minha irmã, hoje Deus nos convida a edificar novos altares. A edificar um altar de gratidão. A edificar um altar de adoração. A edificar um altar de compromisso. Pastor, é fácil para você falar, não é não, porque Deus sabe entender também. O profeta nunca está isento da profecia. Mesmo com todas as dores, mesmo com todas as más notícias, mesmo com todas as dificuldades, talvez a única frase de Jesus que possa ecoar no nosso coração e deva ecoar no nosso coração é aquilo que ele fala para Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9: minha graça te basta. E ele põe uma vírgula e fala assim: pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, glória a Deus!
Sabe a fraqueza que você tem? O poder de Deus se aperfeiçoando. É aí. É aí que Jesus se aperfeiçoa. Vamos levantar altares do Senhor? O que você vai fazer saindo daqui? Adora o Senhor. Você vai fazer acordando amanhã cedo? Adora o Senhor. Você vai fazer durante a semana, no calor, quando tiver a sensação de 50 graus, você vai adorar o Senhor. O que o Daniel fez lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego fez na fornalha? Estão falando que aqui está mais calor do que na fornalha. Faz o que eles quiserem, adora o Senhor. Deixa o rei da Babilônia ficar olhando assim, o que está acontecendo? Tem um quarto homem lá com eles, o que está acontecendo? Adora o Senhor no calor, adora o Senhor no frio, adora o Senhor em todo o tempo. Porque Ele é o Rei das nossas vidas. Feche seus olhos no nome de Jesus. Seus olhos fechados. Eu quero convidar você a entregar o seu coração, a sua vida. Eu quero convidar você a erguer um altar ao Senhor. Eu quero convidar você a erguer um altar de adoração ao Senhor. E entregar tudo aquilo que você tem. Pai, nós entregamos a nossa vida, a nossa morte. E dizemos, Senhor, nós somos teus. Nós somos completamente seus. Nós somos completamente entregues ao Senhor. E como Abraão ali ergueu um altar, nós queremos nessa noite erguer altares ao Senhor. Altar de adoração, altar de gratidão, altar de compromisso, altar de amor ao Senhor. E queremos se entregar e colocar as nossas vidas perante o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada vida aqui, Pai. Oh Deus, olha agora cada oração que está sendo feita. Eu sei que eu estou orando aqui, mas eu sei que tem pessoas aqui também orando. Então olha, Senhor, para cada oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor. Para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor, para você não dormir. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora, que é essa canção. Entrega a sua vida, entrega tudo que você tem, entrega seu filho, sua filha, entrega tudo que você é para Ele. Porque não existe nada melhor do que entregar a nossa vida ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti eu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar.
enviam um lugar de adoração, Senhor. E aos servos daqui, Deus, mesmo que a gente se depare com as frustrações do dia a dia, que nós possamos lembrar que o Senhor é Rei das nossas vidas, que o Senhor é maravilhoso, que não existe nada, Senhor, para ti. Por isso, abençoa a tua igreja. Eu abençoo cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração. E eu te peço, Jesus, nos guia para vivermos a tua vontade. Pai, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. A cama dos anjos ao nosso redor. Nos livre de todo mal, de olhos maus, acidentes, assaltos, nos guarda. Guarda o nosso coração e guarda a nossa vida para tudo sempre. Deus abençoa cada vida aqui, cada família é representada, Senhor. Em nome de Jesus, clamando, Pai, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme cada vida aqui representada, cada família aqui representada. E que nós possamos ter uma semana cheia da tua presença. Deus abençoe e declara sobre a vida de cada um o teu poder, Pai. E ainda que haja dificuldades, ainda que haja feridas, ainda que haja lutas durante toda essa semana, ainda que haja cansaço, tristeza, angústias, nós sabemos que teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nós te agradecemos. Por isso nos acompanhe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Que o infinito amor do nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso irmão mais velho Jesus e a doce consolação do nosso melhor amigo Espírito Santo de Deus seja na sua vida e te acompanhe para todo sempre. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo nos guie e seja conosco para todo sempre. E todos os que creem digam amém, amém e amém. Se você puder aplaudir ao Senhor.